E aí, galera do canal Deu Liga, hoje a gente está aqui para mais um vídeo no nosso domingo. Atrasou um pouco, era para ser sábado, mas hoje a gente está saindo. Então, hoje a gente está aqui com dois convidados especiais para falar do Remo e do Vasco. A gente está aqui com a Mariana e com o Daniel. Fala um pouco, Olga. Oi, gente, eu sou a Olga e hoje mais um dia de convidados e um dia muito especial porque a gente está falando da segundona, yes? Vamos falar aí da Série B e quais são as expectativas de todo mundo. Tito, faz a pergunta aí. Então, a gente Deixa vai o começar com Daniel, aquela peraí, pergunta. desculpe. Deixa o Daniel e a Mari se apresentarem. Desculpa aí, gente. Bom dia, Mari. Bom dia. Boa tarde, né? É... eu sou Mariana, sou paraense, torcedora do Remo, maior do Norte, o mais querido da Amazônia. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel, vascaíno desde criancinha, desde que nasci, meu pai me colocou esse manto sagrado e estamos aí, nas lutas aí, mais de 10 anos caindo e subindo para a primeira, mas vamos nessa. Vamos lá. Então, Olga, quer começar com a pergunta? A pergunta para os dois, tá? Qual é a expectativa de vocês para agora, para esse ano de 2021, em relação ao Remo e o Vasco? A gente pode falar tanto do campeonato regional como do brasileiro, tá? Mari, você quer começar falando do Remo e suas expectativas? Pode ser. Então, esse é um ano muito importante, né, para a gente, da torcida. Faz 13 anos, né, que o Remo não participa da Série B. Já faz uns 4 anos batendo na trave, né? Chegando no mata-mata do acesso e sem conseguir, né? Então, esse foi a maior conquista da temporada passada, apesar que a gente acabou chegando em 3 finais, não ganhou nenhuma, mas o acesso já foi o suficiente para manter a esperança, né, da torcida para essa temporada atual. E, bom, é uma temporada um pouco esquisita, né, por conta dessa questão da própria pandemia, né, e incerteza. Em Belém teve lockdown nas últimas 2 semanas, né? Então os times não tá, o Campeonato Paraense foi paralisado, mas os outros campeonatos não, né? Então fica um pouco essa incerteza, né? Se vamos ter condições, por exemplo, na próxima fase da Copa do Brasil, que tem um jogo dia 13, né? De disputar de igual para igual com times que não pararam, né? Em campeonatos que não pararam e continuam treinando, né? Então tem essa. O time está até agora em outra cidade para treinar, para conseguir treinar. Foi para Castanhal, que é uma cidade relativamente próxima de Belém, mas fora da zona do lockdown, né? Então é uma temporada um pouco. Está todo mundo muito esperançoso, né? De se manter na Série B, de voltar a ganhar o Campeonato Paraense 2 anos depois, mas também está nessa dúvida, né? Se como que a pandemia vai incidir, né, em cima da programação, né? E além disso, também o Remo vem feito uma boa gestão, né? O presidente que até se reelegeu ano passado, finalmente estamos chegando muito perto de terminar de pagar uma dívida de 15 milhões, que, né, que para um clube de Série A não é nada, né? Os clubes ficam devendo milhões aí nada, não são prejudicados em nada, que continuam recebendo, né, as cotas, patrocinadores e tudo, mas para um time que está muito tempo sem divisão, uma dívida dessa acaba com o clube, né? Porque ficam os bloqueios da justiça, né, nas cotas, né? E fica com pouco recurso para montar um time competitivo. Mas nos últimos 4 anos, essa gestão que está, né, na frente da presidência lá do Remo tem conseguido fazer um bom trabalho nisso. Então está num momento muito oportuno, assim, uma boa gestão na executiva, e estamos com um bom time, um bom técnico, que é o Paulo Bonamigo, né, que voltou para o Remo também. A última vez que ele comandou o Remo foi numa grande campanha do Remo na João Avelange, em 2000. Então tá tudo favorecendo, né?
Então, uma expectativa boa para a temporada. Que legal, ótimo. Parece realmente bom com tudo que você disse. E, Daniel, qual a sua expectativa para o ano? O que você está achando? Fala aí pra gente. A situação do Vasco é tudo muito novo, né, Tito? Foram demitidos e vendidos e rescisão de contrato de 12 jogadores ou 13 que participaram da Série A, né? Foram contratados vários jogadores, saiu o técnico também, que era o Vanderlei, agora entrou o Marcelo Cabo, que é uma aposta, né? Tudo se reenquadrando a verba, né, disponível para disputar a Série B, né? A expectativa, né? Você vê que o Carioca agora, o Vasco ainda está em 8º lugar, então assim, no Carioca ainda o time se demonstra como um time que ainda está se reconstruindo, mas eu acredito que essas novas contratações, que a gente pode falar depois, acho que são boas, assim, pela realidade do clube, e também tem a coisa do novo presidente, né? Apesar dele sempre estar ali, ele é um presidente, um sócio do Vasco que sempre esteve na questão política, né, do Vasco, que sempre foi muito complicada e que prejudica o time há anos, né? Que a Mariana falou de dívidas, enfim. Isso também prejudica bastante o time, é uma desorganização bem característica do time que vem prejudicando durante esse tempo todo. Mas eu acredito, na Copa do Brasil, acho que pode ser uma surpresa, apesar de eu também ter um pouco pé no chão, acreditar que ele chegue até, sei lá, uma oitavas de final, não sei. Mas vamos ver aí. Eu acho que, diante das circunstâncias, eu estou gostando do que está sendo reconstruído. Realmente está bem difícil para a situação do Vasco. O Remo parece estar bem. E alguma coisa para falar, Olga? Eu quero falar. Eu queria falar essa coisa que é meio comum, né, dos times brasileiros hoje, que são as dívidas, né? E que só vem se agravando com a pandemia, com a falta de renda, falta de público, né? E a gente falando dos clubes da Série B, que não são diferentes dos clubes da Série A, né? O São Paulo mesmo tem um time tá aí cheio de problema com dívidas, não sabe como é que faz, deve alguns jogadores ainda, jogador caro como Daniel Alves, parece que ainda tem uma dívida do ano passado ainda para pagar e tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa comum. A gente tem hoje poucos times, né? Acho que só o Palmeiras e o Flamengo hoje, que talvez a gente possa falar que estão numa situação mais tranquila financeiramente, né? Infelizmente, é isso aí que está acontecendo, né? Realmente é difícil, né, a situação para os times brasileiros, com tudo que vem acontecendo com a pandemia, com tudo que vem, tudo que está rolando. Então, fica realmente difícil. E agora eu vou ter outra pergunta para vocês, que é a pergunta assim, como está na Série B? Como é que é? Eu acho que agora as respostas vão ser bem diferentes, né? Porque um time que caiu e um time que subiu realmente está em extremos opostos, né? Então, para a gente é assim, de uma felicidade imensa mesmo pensar que a última vez que eu acompanhei o Remo na Série B eu tinha 23 anos, né? Hoje eu tenho 33, então 13 anos, né? Acompanhando de todas as formas possíveis, né? Então o Remo ficou sem série, jogou a Série D e não tinha transmissão, às vezes tinha transmissão pela TV Brasil, sei lá. Teve uma época que eu tive que comprar uma parabólica para conseguir assistir os jogos do Remo, quando o Remo subiu para a Série C em 2015, se eu não me engano, 2016, eu até morava no interior do Amazonas, eu tive que comprar uma parabólica para eu conseguir assistir a Série C. Meus amigos, lógico, né, ficavam tirando na minha cara.
Então, os jogos da série D, né? Não sei se vocês já acompanharam um dia, é uma coisa de várzea mesmo, né? É cada campo que a gente joga, uma coisa assim. Já teve jogos do Remo que a bandeirinha tinha caído a bandeirinha e improvisaram um saco de plástico na bandeirinha do escanteio, assim. Eu vi isso. Então, é muito decadente mesmo a Série D. Times centenários como o Remo e times que não tem nenhuma expressão, né, nacional, que não tem nenhum tipo de... que a própria cidade não vive, né, do futebol, como o futebol paraense vive, né, assim, é muito forte, né, Remo e Paysandu é uma coisa muito forte, né, e times do Acre já tem outra realidade, né. Então, para nós, esse está no céu, né? A Série B para o Remo, essa temporada é o céu. É o céu que a gente vem perseguindo há muitos anos. É uma situação muito diferente mesmo. E você, Daniel, como é que é para você? Tito, a segunda divisão, né, vem sendo uma presente aí nos últimos anos do Vasco, né? Pode-se dizer até que é uma maldição que está rolando, mas não. Eu acho que aconteceu, foi um erro, eu acho que do ano passado, da Série A, né? Um erro de gestão. No meu caso, assim, eu sempre vejo que a demissão do Ramon, logo no início do campeonato, o Vasco estava bem no campeonato, estava, sei lá, em oitavo, sétimo do Brasileirão. E aí o Vasco teve umas 3, 4 derrotas seguidas e resolveram tirar o Ramon. E aí contrataram um português, não sei se vocês lembram, o Sá Pinto, que ele contratou um monte de gente, cara, nada a ver. Não foram jogadores que melhoraram, os salários altíssimos. Enfim, o que eu analiso da Série A passada é que o Ramon tinha o time na mão, o time, lógico, que ia tropeçar, porque o elenco não era um elenco para disputar Libertadores, enfim, mas eu tinha consciência de que aquele time tinha condição de ficar na Série A. Tinha times piores do que o Vasco que continuaram na Série A. Mas esses erros, essa é uma das coisas que eu sempre questiono no futebol brasileiro, essa troca de técnico maluca, isso não dá tempo de um projeto ser bem estruturado. Alguns times têm esse privilégio, né? Mas, assim, para esse ano, a Série B, eu acredito no acesso, né? Eu acho que os últimos 2 acessos do Vasco foram bem complicados, mas eu acredito que esse a gente possa talvez até ganhar a Série B e subir com a moralzinha um pouco melhor. Só fazer um comentário rapidinho, Tito, nessa coisa dos técnicos, né? Inclusive agora também foi aprovado, né, para a Série B, vai ter limite, né, de troca. Eu achei isso uma coisa boa também. Agora só vai poder, igual como na Série A, na Série B também só vai poder trocar 2 vezes, né, de técnico. Então vai exigir muito mais planejamento, né, dos dirigentes e menos apostas, né? Assim, acho que isso é uma coisa boa. Oi. Não, tem essa questão da troca de técnicos, né, que é interessante, porque aí Série A e Série B, né, vão ter essa limitação de troca, que eu também concordo com a Mari, acho que é super interessante isso, porque você limita, né, não fica essa coisa, o cara trabalha, fica 1 mês, 2 meses e vai embora. E outra coisa que eu falei das dívidas, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente tem em comum, tanto na Série A quanto na Série B, é a má gestão, né? Que o Dani estava falando. Então, eu acho que é um mal do futebol brasileiro hoje, né? Quer dizer, a má gestão que leva a problemas sérios financeiros, e aí é isso, esse sobe e desce do Vasco, né? E o Remo, que parece que está estabilizando isso, né, Mari? Pelo que você falou, está em ascensão. Quer dizer que é uma coisa que os clubes tinham que melhorar mesmo, né? Foi um pouco o que o Fortaleza fez também, né? Aí deu uma organizada administrativa, né? Acho que
tem essas coisas das torcidas que são meio unidas, né? Como o Remo e Fortaleza, parece que as torcidas se gostam, eu sempre vejo notícias do Fortaleza no meio das notícias do Remo. E aí é algo, parece que é o nosso norte, né? Mas, Fortaleza é um exemplo a ser seguido. E no meu caso, como São Paulina, a gente vai seguindo um pouco o Rogério Ceni. Eu acompanhava também o Fortaleza quando ele era técnico lá. Agora um Agora com o pouco Flamengo mais insatisfeita do Tito. A gente não está gostando dele no Flamengo, né? não dá, não tem como gostar. Olga, tem mais alguma pergunta? Tem sim, deixa eu ver aqui. Mari, fala um pouquinho da importância do Remo para a região norte e quais são as rivalidades, né? Qual é o maior rival do Remo? O Remo não é o primeiro clube do norte, acho que é o Manaus, mas no Pará o Remo tem 116 anos, né? Fez agora em fevereiro, inclusive eu faço aniversário junto com o Remo, dia 5 de fevereiro. Aí o pessoal até diz que eu sou remista por causa disso, porque meu pai é Paysandu, né? Que é o maior rival do Remo. A minha mãe é Remo, a família toda dividida, meio a meio, mas eu tive a sorte, né? Grande, do meu tio, irmão do meu pai, ter tomado a iniciativa e me levado para o estádio, né? E aí, pronto, assim, meu pai ficava, vou te levar pro jogo do Paysandu, não sei o quê. Nunca me levou. Aí meu tio me levou pro jogo do Remo, foi a melhor coisa, assim, que aconteceu na minha infância. Que hoje eu poderia, infelizmente, ser Paysandu, né? Então, graças a Deus, eu sou Remo. Então, o Remo como vários clubes no Brasil, é um clube náutico também, ainda tem essa força, né? Náutica, né? E depois o futebol acabou sendo, né, consequência, né, da agremiação e tal. Inclusive o Paysandu nasce de uma dissidência dentro do Remo. Por isso que é uma rivalidade muito forte. É um grupo de pessoas que estavam insatisfeitas na época com o jeito que o clube estava sendo, né, gerido, e aí montaram o Paysandu. Então essa é a maior rivalidade, né, do futebol paraense. E tem também a Tuna Luso, que por um tempo já até foi campeã brasileira, assim, depois ficou muitos anos apagada, ficou jogando a segunda divisão do Campeonato Paraense, esse ano voltou para a primeira divisão do Paraense, mas ainda está no time do ressurgimento nacional, né? Mas esses são os três maiores clubes da capital, Remo, Paysandu e Tuna, né? Mas Remo e Paysandu, sem dúvida alguma, é a maior rivalidade, acho que no norte do país mesmo, né? Por mais que alguns times tenham feito algumas campanhas, observa tipo Manaus, né? Na Copa Verde, que não sei se vocês conhecem muito bem, a Copa Verde é um campeonato, times do norte, os times do centro-oeste, né? Que antigamente tinha a Copa Norte, e depois acabou a Copa Norte, e ressurgiu essa Copa Verde, que ela dá acesso direto à terceira fase da Copa do Brasil, né? Então ela dá uma boa grana, assim, de premiação para a Copa do Brasil, mas a Copa Verde em si ela não gera nada para os clubes em termos de premiação, então ela acaba sendo meio escanteada. Mas, enfim, o Remo é assim, vou dizer, né, o maior para mim, né, em Belém mesmo, é a maior torcida muito presente em estádio, sempre bate recorde de público, mesmo na época que o Remo, eu lembro, na Série C que o Remo foi campeão, em 2005, o Remo bateu o recorde de público da Série A, assim, de jogos da Série A. Então, é uma torcida muito presente em estádio, né, uma torcida muito presente na vida do time mesmo, inclusive uma coisa desses últimos anos, né? Além dessa coisa da gestão, dessas mudanças todas, a torcida praticamente sozinha reconstruiu o estádio, que estava desativado há muitos anos. Era a gente doando saco de cimento, a gente fazendo vaquinha, juntando para pintar arquibancada, e hoje a gente tem nosso estádio de volta, o Evandro Almeida, que agora chama Arena Banco Pará Bainão, por conta desse banco regional, né, que é o Bampará, e um contrato que eles fizeram tanto com o Remo quanto com o Paysandu, né, para mudar o nome, né, para Arena Bampará. Isso é o que está mantendo, na verdade. Acho que a folha do último ano foi paga com esse acordo, mantendo a folha do time. Mas é isso, é um time gigante, tem muita história, né?
e tem uma relação muito intensa com a cidade. Legal. E Mari, eu fui no Pará em 2017, na Ilha do Marajó. Coincidentemente, eu e o meu amigo que a gente foi para lá, a gente presenciou um clássico Paysandu e Remo num barzinho da esquina lá na ilha. Foi divertido demais. Foi muito bom. Repá, né? Um repá. Tanto o Remo é maior que o nome do clássico começa com Remo, né? Repá, né? É repá. Muito bom. E, Fala, Tito. Daniel, a história do Remo, a gente já viu que parece bem bonita e tal. E o Vasco? Conte um pouquinho da história também, se você sabe, como é que foi e tal. A história, assim, né, o que eu sei, tem muitas histórias, né? Mas é uma coisa que eu sempre falo, né, que me orgulha, o Vasco é um time de operários, né? É um time que foi construído, inclusive São Januário, foi construído na época com a ajuda dos trabalhadores lá da região de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E foi o time que foi o precursor, talvez, da entrada, né, de jogadores negros, que antes, né, não tinha. Inclusive, o Vasco se recusou, na época, né, sei lá, 1915, sei lá, a participar do torneio com o Flamengo, Fluminense, Botafogo, que eles exigiam que não podia jogar atletas negros. O Vasco disse, não. Então, a gente vai participar do outro campeonato, né, que era um campeonato com times menores. E aí foi, né? O Vasco foi jogando e eu acho que isso é um pouco da essência do time, que eu acho que nos últimos anos foi perdendo. O Vasco sempre teve uma base muito boa, sempre formou muitos jogadores bons, né? Essa camisa aqui, por exemplo, ó, é do Romário. Na época que o Romário jogava, essa camisa de 99, 2000, quando o Vasco foi campeão da João Avelange, né? E é um jogador que foi criado, né, nas bases do Vasco. Então, eu acho que assim, a história do Vasco permeia sempre por essa coisa da construção dentro do clube mesmo, né? Agora, mais histórias assim, a gente ia ficar aqui a tarde inteira. Mas, Dani, aí já bem relacionado com isso que você está falando e a postura do Vasco, né? E a gente tem a história do Barbosa, né? Sim. E que talvez seja considerado o maior injustiçado, né, na história do futebol brasileiro. E esse ano é o ano do centenário dele, né? Sim. E aí, você tem alguma coisa, assim, a importância do Barbosa para os vascaínos e de tudo que ele passou a vida toda dele? Alguém, ele é com certeza um dos maiores jogadores que já passou pelo Vasco, né? Ele tem só pelo Vasco 15 títulos, né? Inclusive antes da Libertadores era Sul-Americana, que o Vasco ganhou, né? Em 48, que eu tô aqui com a colinha para anotar aqui as coisas. E a história do Barbosa é engraçada, assim, é triste, né, por conta desse estigma, por conta da Copa de 50, que ele era goleiro da seleção naquela fatídica derrota para o Uruguai, né, e o Barbosa ele veio do Ipiranga de São Paulo, né, ele com 18 anos ele jogava lá com o Corinthians e tal, e ele impressionou o Ademar da Guia, que indicou ele para o Vasco. E o Flamengo já estava de olho no Barbosa, o Vasco foi lá e bum, pegou. E o Barbosa foi se tornar titular do Vasco depois, porque o Vasco já tinha um goleiro. Só que olha só como que as coisas são malucas. Esse outro goleiro ganhou na loteria, que era o goleiro titular, e aposentou. Aí o Barbosa virou titular.
Que futebol que nada, né? Era o Rodrigues. Mas aí, voltando nessa coisa, né, da justiça racial, a coisa do goleiro, né? Os negros ficaram estigmatizados muito por conta desse preconceito da Copa de 50. Eu vi até uma estatística falando, né, que goleiro negro não serve. Então, se você pegar uma estatística de goleiros da seleção brasileira, de 92 goleiros que foram convocados, apenas 12 são negros, né? Então, isso foi... a reportagem que eu li, ela fala muito disso, que houve esse estigma do Barbosa, né? E o pessoal ficou culpando ele, né? Ele tem até uma fala engraçada numa reportagem que ele fala: pô, a pena máxima no Brasil é 30 anos, eu estou há 40 anos sendo culpado pela derrota no Maracanã e tal, vocês não me largam. Então, assim, e isso acaba refletindo, né, no coisa. O Brasil é um país muito assim. Então, essas coisas que não tem nada a ver, mas são de questões raciais e preconceitos, né, acabam até entrando no meio do futebol. E isso é muito triste. A história... Desculpe, Mário, pode falar. Recentemente eu vi também uma reportagem sobre essa questão do Barbosa, né? E que é isso, né? De ele não ter sido perdoado, mas, por exemplo, o Júlio César ser uma figura aclamada ainda como, né, goleiro de seleção, mesmo com as falhas e mesmo com 7-1, né? Que tudo bem, teve um apagão do time, um apagão da defesa, mas assim, ele tomou 7 gols da Alemanha, assim. E como que as pessoas tratavam de forma diferente, né? Era uma coisa que estava fazendo uma análise comparativa mesmo entre o Barbosa e essa questão de Júlio César, levando em consideração esse racismo estrutural mesmo. E teve, eu não me lembro qual foi a Copa que ele foi visitar a seleção brasileira e, na época, o Zagallo, que é muito supersticioso, não aceitou, né? Não deixou ele entrar na concentração da seleção brasileira, porque achou que aquilo poderia trazer azar, que não iria estimular, nem incentivar ou encorajar os jogadores, e ele foi proibido de entrar na concentração. Então, são coisas assim que são impensáveis, né? Não dá nem para a gente classificar isso, né? Foi um injustiçado mesmo e sofreu a vida inteira com isso, né? Infelizmente. Você está sem som, Tito. Está sem som ainda. Foi. E o Dani também, Dani está com o microfone desligado. Fala, Tito. Achei que estava tendo uma pane. O Tito cortou ali. Bom, gente, eu acho que é isso que, poxa, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, mas a gente sabe também que a gente não pode fazer um programa muito longo, que as pessoas hoje não têm paciência de ouvir, então a gente tem que manter um certo tempo ali para a gente, né, o pessoal ter paciência e ouvir todo mundo, tudo, né, que a gente gravar. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, muito legal vocês aqui falando da Série B e dos times de vocês, e a gente torce porque vocês tenham um ano recompensador, né? E que consigam, tanto o Vasco quanto o Remo, consigam ir para a Série A. Né? E tem aí Cruzeiro e Botafogo, né, gente? Não vai ser fácil essa Série B, não, hein? Eu estava vendo aqui, ó, a Série B, ó, Vasco, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Goiás, Vitória, aí vem Guarani, Avaí, CSA e Náutico. E o Remo. São 11 times que já são tradicionais, né? Cruzeiro é freguês do Remo, nacionalmente. A gente pode falar igual tem nota A+, A-, não é Série B, é a Série A-. Tem a Série A+, e tem a Série A-.
A maior Série B de todos os tempos, sem dúvida, né? Vai ser eu também acredito nisso. Essa Série B vai ser muito complicada, muito disputada. Vai ser muito bom de ver essa Série B. Muito legal, gente. Boa sorte para todos nós, né? A gente também com São Paulo super otimista e que dias melhores venham, né? E que a pandemia nos dê uma folga aí. Olga, Oi. o Benítez do Vasco foi para o São Paulo? Foi. Quer dizer, não sei se fechou ainda. Então, eles estavam em negociação. Parece que está fechando. Legal. É. Um bom jogador para o reserva, para vocês ali na reserva. Mas é para onde ele vai mesmo. Ele era muito caro para o Vasco. A gente tem Luciano e Pablo, e ele deve ser o terceiro atacante aí na nossa lista de... Mas ele é meia. Ele é meia? Bom, a meiuca ali tá complicada ali. Não sei como é que vai ser essa meiuca de São Paulo, não. Mas vamos aí, né? Torcendo, quem sabe esse ano a gente consegue pelo menos o Paulistinha, né? Vamos lá. Gente, um beijo. Muito obrigada. Valeu, obrigada, gente. Ô, Mari, obrigada por reforçar as mulheres no futebol. Tamo aí. Tamo junto. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Obrigado, Olga. Obrigado, Tchau. Tito. Tchau, Mari. Tchau, gente. Obrigada.